E hoje nós vamos aqui fazer uma destruição. Nós vamos destruir alguns sofismas. Realmente o meu desejo é que alguns grilhões, sei lá, algumas fortalezas que possam existir na sua mente, elas sejam extremamente estraçalhadas pela verdade do Evangelho, porque a verdade ela nos liberta, e foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Sabe, e Jesus, ele falou sobre dízimo, você sabia disso? Sabia, né? Jesus falou sobre dízimo, Jesus falou mesmo, e é aí que nós vamos começar. Em Mateus capítulo 23, verso 23, e eu não vou dar muito tempo para você abrir, porque realmente eu não quero ficar muito tempo nisso aqui, mas Mateus 23, 23 diz assim, diz que nós vamos orar, amém? Aleluia. Irmãos, hoje à tarde eu estava orando e, nossa, meu coração ele estava tão alegre por isso, sério, porque eu sei que o Senhor ele quer fazer tantas coisas, e eu sei que o Senhor ele quer poder realmente revelar para nós tantos princípios poderosos, tantas verdades tão profundas a respeito dos planos que Ele tem para nós. Então, se eu posso te pedir algo, abre o seu coração, sério, me ama, nem que seja só dessa vez, mas me ama, fala, Deus, eu nunca vi esse cara, não gostei do cabelo dele, eu vou ver se eu corto terça-feira, mas cara, me ama, sério, por favor, e receba isso que eu tenho para te falar. Pai, obrigado, Pai, muito obrigado, Pai, obrigado porque quando eu olho para nós, eu percebo que nós fomos escolhidos pelo Senhor. E eu sei que às vezes pode não ser, e realmente o Senhor tem um convite aberto, mas eu penso dessa forma. Eu penso que nós somos especiais. Pai, obrigado por isso. Obrigado, Pai, pelo dia em que o Senhor decidiu, desde a fundação do mundo, entregar Jesus por nós. Pai, obrigado porque a decisão do Senhor entregar Ele por nós nos trouxe alegria. E Pai, eu te peço nessa noite que o Senhor nos dê revelação da Sua palavra. Pai, que o Senhor nos dê revelação dos Seus princípios tão preciosos e tão poderosos. Senhor, eu declaro que vai haver libertação nessa noite. Senhor, eu declaro que propósitos eles serão restabelecidos. Pai, assim como a Camila falou na noite de ontem aqui, eu declaro que o design original de cada um de nós, Senhor, ele vai ser revelado nessa noite. Pai, no nome de Jesus, Pai, que o nosso coração ele realmente esteja atento. Pai, que o nosso entendimento ele esteja atento à Sua voz, Pai, porque nós queremos a Sua verdade, Pai. Muito obrigado, Pai. Sabe, aqui em Mateus 23, 23, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus estava chamando a atenção dessa galera, porque eles estavam mais preocupados em ter uma aparência diante das pessoas, eles estavam mais preocupados em pegar um dinheiro, e naquela época a moeda fazia barulho, hoje em dia não se oferta mais moeda, né? Mas a moeda fazia barulho porque era de ouro, de prata, e eles derrubavam as moedas dentro do gasofilácio, e todo mundo via aquilo. E Jesus fala, cara, eu sei que vocês são fiéis nisso aí, porque vocês dão dízimo até das ervas, mas vocês têm que dar o dízimo sem omitir aquilo que ninguém vê, sem omitir o serviço do bom samaritano, que estava só ele e o camarada lá. Mateus capítulo 8, verso 1 ao 4, diz assim, ora, Mateus 8, do 1 ao 4, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram,
E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Então, no verso passado, nós percebemos que Jesus ele falou sobre dízimo. Falou para os fariseus e os escribas. Alguém aqui é fariseu? Alguém é escriba? Ninguém é judeu? Não tem nenhum descendente de judeu? Cara, nunca vem um descendente de judeu aqui, né? Tomara que não. Porque se o irmão falar, eu preciso treinar para saber como que eu vou lidar com isso. Então não é para nós. Então não é para nós que ele falou. Mas aí, digamos que seja, ok? E aí Jesus ele encontra um cara e ele cura esse cara. E aí Jesus fala assim: agora você sai cantando aleluia, glória a Deus. É isso que Jesus falou? Jesus falou: não, você pega, você vai lá no templo e você se mostra ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Quem aqui já foi curado? Você foi e fez a oferta que Moisés ordenou? Matar a pomba, pegar o isopo, molhar no sangue dela, fazer em água corrente, a outra pomba você solta. Ninguém fez? Ok. Mateus capítulo 5, versos 18 ao 20. Outra coisa que Jesus falou também. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. E Jesus ele declara o seguinte, irmãos, ele fala: olha, a lei, ela precisa ser cumprida na sua totalidade. As 613 leis precisam ser cumpridas. Mas por que Jesus falava isso? Porque ele estava falando com os judeus. E se nós não soubermos interpretar a Bíblia e saber com quem Jesus está falando, nós entramos em uma grande roubada. Porque aí você fala assim: não, eu vou ser fiel nos dízimos, como eu era. Desde o dia em que eu conheci Jesus, eu lembro até hoje que meu primeiro dízimo foi R$30. Nem um mês eu deixei de dizimar. Todos os meses eu dizimava. Porque realmente eu entendia que eu precisava ser fiel no dízimo, porque eu aprendi daquele jeito. Mas ninguém me ensinou que eu precisava matar uma pomba toda vez que eu era curado. Mas faz parte da lei. E Jesus ensinou isso também. Ele falou para o leproso: vai lá e faz o que eu te ordeno. E Jesus realmente ele falava com os judeus e não com os gentios que somos nós. Êxodo capítulo 35, verso 2 é bem legal. Diz assim: trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Qual que é o dia? É o domingo? É o? Quem aqui trabalha no sábado? Levanta a mão. Quem nele trabalhar, morrerá. E aí faz como? Quem trabalhar no sábado tem que morrer, irmãos. E se você é justo diante de Deus, você precisa matar o irmão que levantou a mão do seu lado e falou que trabalha no sábado. Misericórdia. Mas é o que manda a lei. Êxodo capítulo 35, verso 2. Mas por que nós não matamos os irmãos que trabalham no sábado? Nós vamos tudo para o inferno se é assim.
Deuteronômio capítulo 22, versos 20 ao 21. Porém, se isso for verdade, que se não achou... Aqui está falando de um casamento. Homem e mulher, casa. Porém, se isso for verdade, que não se achou na moça virgindade, então a levarão à porta da casa do seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra. Pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa do seu pai, e assim eliminarás o mal do meio de ti. Então eu quero dizer que perdão, irmã, mas se você ainda não é casada e você teve relação sexual com algum homem, você vai ter que ser apedrejada na porta da casa do seu pai até morrer. É a lei. Só que essa parte a gente não cumpre, né? Porque misericórdia, apedrejar alguém, vamos só entregar dízimo para ser abençoado. E o que nós vemos com tudo isso é que se nós queremos seguir a lei do dízimo, nós precisamos seguir as outras leis também. Veja o que Tiago fala lá no capítulo 2, verso 10. Abre lá, por favor. Tiago, capítulo 2, verso 10. Não, eu vou entregar o dízimo porque eu tinha esse sentimento, sabe? Que realmente, irmãos, eu peguei minha televisão um dia que tinha estragado. Eu estava com tanta indignação. Eu joguei a televisão em cima do sofá. Eu falei, Senhor, eu não aceito, porque eu sou dizimista. Essa televisão não pode estar estragada. É verdade, Cleonice. Olha, se eu dizimar, protege minhas coisas, não é isso? Rapaz, orei com a TV lá. Mandei fogo. E realmente eu tinha esse sentimento, que se eu não fosse fiel, se todos os meses eu não entregasse o dízimo da forma como tem que ser, realmente eu não seria abençoado. Eu ficava com medo, porque eu posso bater o carro. Ah, porque você é infiel, mas você gasta o seu dízimo na farmácia. Tiago fala assim, Tiago 2,10: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em... Quantas leis são, queridos? 613, ok, entramos no consenso. Mas tropeça em uma só, se torna culpado de todos. Isso significa que o dízimo que você entregou até hoje, para cumprir a lei, ele não serviu para nada. Você podia ter segurado o dinheiro com você e investido numa casa própria, um carro, não sei o que você precisa. É triste ouvir isso. O dízimo que você entregou até hoje para cumprir tabela, com medo do mamon, do devorador, do cortador, do migrador, do destruidor, serviu para nada. Uma nota de R$100 não vale mais do que sangue, queridos. Às vezes no nosso coração pode valer, mas para o Senhor não vale. Mas tem um detalhe muito importante: Abraão entregou o dízimo antes da lei. Abraão, ele dizimou para quem? Melquisedeque, que era o rei de Salém. E Melquisedeque, ele não tem começo e não tem fim. A Bíblia não fala quando ele nasceu e quando ele morreu. Então Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque, mas eu tenho novidades para você. Primeiro, que Abraão entrega uma vez só o irmão, pai da fé. E a gente tinha que entregar todo mês. Ele chega da guerra, ele encontra com Melquisedeque, reconhece ele como sacerdote de Deus, e como gratidão ele entrega 10% dos despojos daquela guerra. E para por aí. É como se você ganhasse, às vezes você tem um trabalho para fazer muito suado, você fala assim, Deus, desse trabalho eu vou te entregar 10%, e nunca mais. Mas digamos que Abraão, então, ele estabeleceu o dízimo antes da lei, e realmente ele dizimou antes da lei para Melquisedeque, só que naquela época também circuncidava. Esses dias atrás nós falamos sobre circuncisão. Que homem aqui que quer circuncidar? Você sabe o que é circuncidar? Quem não sabe?
Sério, pode falar. Tamo junto, irmãos. Todo mundo sabe? Circuncidar é o seguinte. Tem criança aí que pode entender, será? Tem? Tem? Pega o órgão sexual masculino e corta a pele fora. Isso é circuncidar, acontece só com o homem, sem anestesia, né? Anestesia naquela época era... Até hoje não anestesia? Misericórdia. Isso é circuncisão. Alguém está afim, irmãos? Traz os enfermeiros fazendo um favor. Ninguém quer circuncidar? Pois é. Tem que ser um sacerdote, né? Segundo a ordem de Levi, né? E quero ver se achar um sacerdote hoje. Você entende que é cheio de falhas, mas eu preciso fazer com que você cumpra as partes da lei que me convém. Por exemplo, eu preciso que você ande em santidade. Eu preciso que você entregue dízimo para poder manter as luzes acesas aqui da base. E aí eu começo a pregar. E eu não julgo ninguém. Eu falei semana passada, eu entendo o coração dos irmãos. Porque realmente tem pessoas, queridos, que eu vou te falar, viu? Só Jesus na causa, graças a Deus. Mas nós não somos assim. Porque nós entendemos que nós não temos outra vida. Nós entendemos que nós morremos e nós ressuscitamos com Cristo e agora nós vivemos para Ele. Por que eu falei tudo isso para você? É que é descabido eu falar para você que você precisa dizimar. Porque se eu disser que você precisa dizimar, você precisa seguir as outras leis também. E eu não posso fazer você andar por lei para te matar, te mandar para o inferno. Porque você vai dizimar, mas e o resto? E as outras 612? Achei que ninguém ia querer circuncidar mesmo. Mas vamos entrar em Cristo, amém? Vocês entenderam a respeito do dízimo? Sobrou alguma dúvida? Alguém aqui quer dizimar hoje? Sério? Misericórdia, irmãos, tem quanto para pagar. Vamos até Cristo. Nós precisamos entender algo. Há uma diferença muito grande entre riqueza e pobreza. A pobreza, ela é escassez. Fala assim, pobreza é escassez. Ok. Agora fala assim, riqueza é o medo da escassez. E essa é uma diferença muito séria. Porque às vezes eu tenho medo de não ter nada. E aí eu quero ter muito para isso não acontecer. Não, eu já passei fome na vida. Eu sei o quanto é ruim. E hoje eu tenho um patrimônio para os meus filhos não precisar passar pelo que eu passei. Porque eu sei que vai que falta um dia. Mas a pobreza e a riqueza, elas têm uma certa similaridade. As duas elas são relacionadas à escassez. Uma é a escassez real e a outra é o medo da escassez. Só que é interessante que o Senhor, Ele não nos chama para uma vida de acúmulo. Nós temos versículos para isso. Um homem colheu muito, celeiro cheio, falou assim, preciso derrubar os meus celeiros e vou construir outros para guardar aquilo que eu tenho. E aí o Senhor fala assim, louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, e o que tens? Para quem será? Para quem será? Deixa pronto o vídeo, por favor, que a gente precisa passar os vídeos do pastor Luiz. E esses dois extremos, eles são muito ruins, porque Jesus, Ele nos faz prósperos na cruz. E a nova aliança em Cristo, ela nos faz capazes, perante Deus, de receber. Só que uma questão muito séria no nosso coração é por quê e para que nós queremos. Por que nós queremos as riquezas?
Por que nós queremos ter uma empresa? Por que nós queremos ter dinheiro? Por que nós queremos ter mais? Às vezes você fala assim, cara, eu quero para matar minha fome, a fome da minha família. Pode ser que seja essa a sua realidade. Mas às vezes você fala assim, porque eu sei que para Deus não há limites, eu vou até o infinito com Ele. Nossa, espiritual isso. Tiago, no capítulo 4, verso 3, ele nos dá um alerta, e ele fala assim, ó, vocês pedem e não recebem, ele fala, porque pedis mal, pedimos para nossos próprios prazeres. E isso é algo muito sério. Então nós saímos, eu preciso que você me acompanhe, por favor, nós saímos aqui de uma vida de obrigação de dizimar, todo o mês entregando 10% da nossa renda. Nós passamos por um momento em que nós não somos mais obrigados a dizimar, e nós estamos na situação em que nós podemos tudo no Senhor. Mas para que nós queremos tudo? Qual que é o propósito de levantar todos os dias e trabalhar? Qual é o nosso propósito nisso tudo? E Tiago ele fala assim, olha, pode ser que vocês não recebem porque vocês pedem mal, porque vocês estão pedindo apenas para gastar com os seus prazeres. Sabe, uma vez que nós morremos e pertencemos a Cristo, a nossa vida é de... Olha que impressionante, o nosso dinheiro é de quem? De Cristo, não é do seu pastor, isso é mentira, e nem da igreja, é de Cristo. E isso faz com que nós tenhamos um coração generoso e disposto a dar, sempre disposto a servir como um canal. Queridos, nós nunca podemos nos ver como um fim da história. Nós sempre precisamos nos ver como um canal de Deus. Entenda que quando você se vê como um fim, você tem medo que vai acabar. Você tem medo que não vai ser suficiente. Você tem medo que vai chegar ao final do mês e aí a corda vai estourar. Mas quando você se vê como um canal de Deus, quando você se vê como uma extensão da mão de Deus, uma extensão do corpo de Cristo, quando você se vê como um membro ativo do reino, como um embaixador de Cristo, como alguém que realmente estabelece e prega as boas novas, alguém que sacia a fome daquele que tem fome, aquele que envia dinheiro para que o missionário faça as missões, aquele que participa com a vida da igreja local, aquele que tem um coração realmente para suprir as necessidades daqueles que estão do seu lado, é diferente, sabe por quê? Porque você começa a entender que não é por você. Malaquias 3,10 tem um versículo muito conhecido por todos nós, e fala assim: poderá o homem roubar a Deus? Na verdade é um pouco antes, né? Todavia vós me roubais, diz o Senhor. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Mas e aí eu pergunto para você, como Deus sendo Espírito pode ser roubado por nós através do dinheiro, irmãos? É porque o Senhor recebe através do seu irmão. Agora o Daniel está inventando. Aquela vez que eu estava nu e você não me vestiu. Aquela vez que eu estava enfermo e você não foi lá me orar, me cuidar e orar comigo. Aquela vez que eu estava preso e você não foi me visitar. Lembram dessa passagem? Quem que estava falando isso? Quem que estava falando isso, irmãos? Jesus estava falando isso. Mas como assim, Jesus enfermo? Jesus estava nu? Isso aconteceu na cruz. O Senhor, Ele recebe através das pessoas. Só que o problema é que às vezes eu olho para a Carol e eu não vejo Cristo, mas eu vejo a Carol.
e eu começo a observar as atitudes da Carol e falo assim, não, a Carol eu não vou ajudar, eu conheço ela. Você sabe por que eu faço isso? Porque eu sou muito justo, né? Fala assim, não, eu julgo a Carol e ela não merece a minha ajuda. Agora se eu olhar para a Carol e falar, cara, é para Cristo, aí fica diferente. Só que quando eu me vejo com um fim em mim mesmo, que eu falo que eu não posso já ajudar a Carol, porque vai acabar, ou eu não posso ajudar a Carol, que eu vou estragar ela, ou eu não posso ajudar a Carol, que é a Carol, realmente aí pode faltar. Sabe, nós precisamos mudar de pensamento. Nós precisamos mudar o nosso pensamento de acumular para ter mais, porque assim não vai faltar, para um pensamento que tem convicção do Pai e dos seus tesouros inesgotáveis nos céus. E assim nós nos tornamos realmente um canal da bênção de Deus. Só que às vezes é difícil, queridos, a gente acreditar que no céu existem celeiros, que eles estão abarrotados de provisão para mim e para você. Só que nós achamos que o celeiro é a nossa conta do banco. Nós achamos que o celeiro é aquela empresa multinacional que eu vou trabalhar, e aí eu sei que lá sim eu vou poder crescer e vou ter dinheiro. E eu não acho que o meu celeiro é o Senhor. Eu não acho que o Senhor é o dono do ouro e da prata, e a minha provisão vem dEle. Sabe, só que eu orava hoje, eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero chegar no céu e eu quero que o meu celeiro esteja vazio. Sabe, eu não quero chegar no céu e olhar e o Senhor falar assim, filho, eu tinha tanta coisa preparada para você. Eu tinha órgãos para transplantar quando você orasse. Eu tinha membros para fazer crescer. Eu tinha dinheiro para investir. Mas você não fez nada disso. Você ficou olhando para si. Você olhava para a sua carteira, você olhava para a sua vergonha, você olhava às vezes para a sua incredulidade, mas não olhava para mim. E às vezes nós fazemos isso, irmãos. Nós achamos que somos nós que curamos. Nós achamos que o dinheiro que a gente dá é nosso. Sabe, Deus ele dá o seu único filho para aquilo que ele mais acreditava. E nós? No que nós mais acreditamos? No que você mais acredita? E eu não estou falando, irmãos, que nós não devemos ter uma casa, ter um carro, não é isso. Eu estou falando o seguinte, o que move a nossa vida? Sabe, a gente não pode se enganar falando assim, o dia que eu tiver muito, vocês queriam que falasse sobre dinheiro, vamos falar sobre dinheiro. O dia que eu tiver muito, aí sim eu vou fazer com excelência. Aí o Senhor fala assim, filho, não se engana, seja fiel no pouco. Aquele que não é fiel no pouco, ele não é fiel no muito. Os valores não mudam, irmãos. Se eu acho que o pouco vai acabar, irmãos, fala com alguém que tem muito dinheiro, fala com alguém que tem milhões e pergunta as contas que ele tem para pagar no final do mês. Você fala assim, não, eu ganhei R$2.000 no final do mês e apertado o negócio, rapaz, pago 400 de luz, aí mais 1.000 de aluguel, já dá 1.400, e aí para comida, cadê o dinheiro? Irmão, vai falar com quem tem milhões, a conta não muda. As contas elas só se tornam maiores. O que muda nessa história toda é o nosso coração. Porque aquele que é fiel no pouco, ele é colocado sobre o muito. Só que nós achamos que muito é o quanto tem no banco. Não é. Não é, irmãos. Não é. O muito é aquilo que o Senhor pode confiar na nossa mão. Dinheiro para Deus não significa nada. Dinheiro não tem valor para Ele, porque o céu tem ruas de ouro. E num lugar onde ouro tem que nem cascalho, do que vale o ouro, meus irmãos?
Eu tenho uma aliança de ouro, que para mim é o metal mais precioso. No céu, se ela cair, eu perco. Às vezes não, né? Que ela é misturada, ela é puro. Vou achar ela. Sabe, quando nós edificamos algo com a nossa vida, é porque nós acreditamos naquilo. Eu acredito na minha família. Eu acredito na Jácia, eu acredito na Isabela. Só que eu acredito que o nosso fundamento precisa ser Cristo. E quando nós acreditamos em algo, é naquilo que nós investimos. E quando nós pensamos dessa forma, irmãos, não há limites. Deus, Ele acreditou em nós e por isso Ele deu Jesus. Deus, Ele não é louco de matar o seu único filho se ninguém fosse se render a Ele, irmãos. Ele é Deus. Ele sabia disso. E é por isso que Ele decidiu matar o seu único filho por nós. E por último, quero quebrar um outro conceito que às vezes você pode ter. Irmãos, Jesus nunca foi pobre. Fala assim comigo, fala: Jesus, com voz de profeta, Jesus nunca foi pobre. Como assim? Mateus 2,11, um pobre, ele não recebe ouro, incenso e mirra quando ele nasce. E se era pobre, já não é mais. Mateus 17:27, um pobre, queridos, ele não pode fazer uma moeda aparecer na boca do peixe e obrigar o peixe a morder o anzol quando ele quer. Mateus 12:28, um pobre, ele não tem capacidade de iniciar um reino inabalável. Marcos 15:24, eu garanto para você que ninguém ia querer disputar na sorte as roupas de um mendigo. Mas sobre as roupas de Jesus, eles lançaram sorte. E se eles fizeram isso, é porque tinha valor, Sérgio. Jesus, ele nunca pediu um centavo para ninguém. Jesus, ele tinha um tesoureiro a ponto do tesoureiro roubar ele, ele não perceber. Será que o ministério do cara tinha dinheiro? Esses dias atrás eu fiquei sabendo de uma denominação que desviaram 1 milhão. Descobriram. Era muito dinheiro para eles. No ministério de Jesus era contado em ouro. O camarada desviava e não faltava. Jesus, ele nunca foi pobre. Jesus, ele nunca foi pobre. Só que a riqueza maior que Jesus tinha era a mente dele. Jesus, ele conhecia o pai dele. Jesus, ele sabia de onde ele tinha vindo. E Jesus, ele sabia para onde ele estava indo. E isso fazia ele acreditar em todas as situações impossíveis que se colocavam diante dele. A ponto de falar assim: vai lá, fisga um peixe, o primeiro peixe que você fisgar dentro da boca dele vai ter uma moeda e você paga o que precisa pagar de imposto. Só que um grande problema da igreja é que muitos de nós pensam que riqueza, que prosperidade é ter dinheiro no bolso. Mas não é, irmãos. Eu vou falar algo para você. Essa semana eu estava conversando com um irmão, e aí ele estava preocupado porque ele entrou no vermelho, ele estava muito incomodado. E eu falei algo para ele, falei: irmão, eu vou falar algo para você. Desde que eu converti, eu acostumei a entrar no vermelho. Mas eu posso te falar algo? Nunca faltou nada. E às vezes eu ficava preocupado e pensava assim: Senhor, de onde vai? Eu estava falando com o Rafael essa semana. Senhor, de onde vai vir? O mercado está parado. Você só vê o povo falando coisa ruim.
Aí eu acredito que o Senhor olhar e falar: filho, você não sabe de nada mesmo, né? Você tem que andar muito comigo ainda. E aí o Senhor, ele resolvia a situação. Sabe, ser próspero é ter o favor do Pai. Não relacione prosperidade com dinheiro. Não relacione você ser uma pessoa próspera com ter uma conta gorda. Mas aprenda que você é um canal do reino de Deus. Aprenda que você é um canal para abençoar pessoas. Que você é um canal para abençoar nações. Sabe, seja desapegado de coisas materiais. Seja desapegado daquilo que te prende aqui nessa terra. Sabe, faz um exercício aí. Se você ser arrebatado com Cristo dependesse de você amar a volta dele, será que você seria? Se você ser arrebatado com Cristo quando ele voltar, dependesse de você ser desesperado por Jesus, você falar assim: eu consumo os meus dias por esse reino, eu consumo os meus dias por esse propósito, você seria? Ou será que Jesus, ele chegaria e ele diria assim: eu não quero cortar seu barato, você ama muito mais essa terra do que a mim, fica aí, filho, eu amo você. Acredito que Jesus, ele não é um estraga-prazer. Mas e se ele falasse isso? Você ama demais o seu... Tem como voltar o fundinho? Deixar espiritual ou não? Nós irmãos vão, né, achar que acabou o esboço. Até me perdi aqui agora. Às vezes é o carro, às vezes é a casa, às vezes é o trabalho, às vezes são os filhos, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é a empresa, às vezes é o dinheiro, às vezes é o trabalho. Mas aquilo que nós investimos na nossa vida, irmãos, determina o nosso grau de importância das coisas. Você fala: já conheço essa história. É agora para mim largar do trabalho e servir a igreja. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você estar no seu trabalho com o seu coração queimando pelo reino de Deus. Eu estou falando em você orar e falar: Senhor, me prospera porque eu quero ser generoso. Sabe, Senhor, me prospera porque eu quero ser fiel até nos centavos que o Senhor tem me dado, e eu começo hoje, porque eu sei que antes de eu ser fiel, o Senhor é fiel para comigo. Sabe, ainda que às vezes eu seja infiel, o Senhor permanece fiel porque não pode negar a si mesmo, porque eu sei que não é por mim, eu sei que é por Cristo, porque é Cristo que morreu por mim, porque hoje eu estou revestido de Cristo, e eu sei que o Senhor não nega nada para Jesus. Aí você fala: desculpa, esqueci que eu estava aqui na empresa. Sabe, ser próspero é entender que nós temos o favor do Pai. Ser próspero é entender que se tem uma necessidade à nossa frente, nós temos a solução para ela. Sabe, e por isso hoje decida mudar a sua mente. Se você pensava que Jesus era pobre, por favor, muda isso, porque ele não era, sobrava. Baixa o som, por favor, do vídeo. Sobrava no ministério de Jesus, naquilo que ele tinha para fazer. Sabe, por isso decida mudar a sua mente. Jesus, ele viu os tesouros do céu, e ele fala assim: eu não faço nada que eu não veja o Pai fazer. Ele tinha acesso às coisas do Pai, sabe, e permita realmente que isso seja expresso através de você a partir de hoje. Mas qual que é o sinal de alguém que crê nessas coisas? Qual você acha que é? Oi?
Generosidade. Generosidade. Um coração generoso, ele entendeu que ele é filho daquele que pode todas as coisas. Agora, quando nós temos uma mentalidade de órfãos, nós achamos que vai acabar. Nós achamos que aquilo lá realmente tem fim e que nós precisamos regrar. Eu não estou falando para você ser uma pessoa, o louco do Rivotril que gasta dinheiro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quando Jesus fala algo para você, confie nele. Quando uma situação se apresenta para você e você sente o seu coração movido para aquilo, confie no Senhor. Confie no Senhor, porque Ele é o dono de todas as coisas. Decida pôr as mãos na chave do depósito que você tem no céu e utilizar tudo aquilo que foi separado para que a sua vida seja uma recompensa para o sacrifício de Jesus. Amém?